Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao 34º dia do livro Uma Vida com Propósitos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, então já se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações para você receber os nossos próximos vídeos. E você que sempre está conosco aqui, é uma honra e um prazer ter você mais um dia. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Preparado para mais um dia aí? Estamos chegando na reta final, Parece que foi ontem que começou. São 40 dias, E nós estamos aí no 34º dia. Então tá faltando aí bem pouquinho mesmo. Aí depois você comenta o que você está achando desses dias, o que você está achando das palestras. E hoje o nosso tema é Pensando como Servo. E os textos de inspiração está no livro de Números, capítulo 14, verso 24, e Filipenses 2:5. Vamos ler? Em Números 14, 24 diz assim: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Filipenses 2:5. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Uau! Dessa forma que nós precisamos pensar. Em todas as situações que nós vamos resolver ou administrar, eu sempre oriento e eu sempre tento me esforçar pensar como Jesus faria essa situação. Porque senão a gente acaba colocando os pés pelas mãos, Quem nunca colocou, os pés pelas mãos? E diz assim, servir começa na mente. Então todo o processo, vai se dar na mente. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, que nós precisamos ter uma mente o quê? Transformada pela renovação, para que nós então experimentemos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então tudo começa na mente. O pecado, a libertação, a renovação, tudo começa na mente. E servir, também começa. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre interessado no porquê daquilo que você faz. Que naquilo... Vamos lá, peraí. Deus sempre está mais interessado no porquê daquilo que você faz, que naquilo que você faz. Então, mais o porquê, qual que é o sentido, qual que é o propósito, que realmente ali no que você está fazendo. Atitudes contam mais do que realizações. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. Então hoje é o dia 34º, Nós vamos falar sobre 5 maneiras, de nós nos tornarmos realmente servos, termos uma mentalidade de servo. E a primeira o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Quando nós temos uma mentalidade de servo, nós vamos pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Já viu pessoas que falam assim, nossa, a pessoa pensa mais no outro do que em nós mesmos? Então essa pessoa, ela tem uma mentalidade de serviço, por isso que nós chamamos de servo. E aqui diz assim, o servo concentra-se nas outras pessoas, não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Então servir está atrelado em humildade. Bom dia, Rafa, tudo bem? Saudade de você, da sua mãe, de todo mundo aí. Beijo no coração, lindona. Bom ver você por aqui, viu? Então vamos lá, não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar... essa verdadeira humildade. Não pensar menos em si, mas não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo abnegado,
né? O servo é abnegado. Olha o que Paulo aconselha. Esqueçam-lhe de vocês o suficiente para estender a mão, né, a ajudar. Filipenses 2:4. É isso que significa perder a vida, esquecer de si mesmo para servir os outros. Então, o jeito mais simples de eu poder explicar para você o que é servir, o serviço, deixar de pensar mais em si, né? Para poder pensar nos outros, são os trabalhos sociais que nós fazemos. Então, por exemplo, num dia de frio, normalmente nós fazemos um sábado à noite. Então a gente deixa de estar com outras pessoas, estar no conforto dos nossos lares, né, em família, para fazer o quê? Para ir para as ruas, né, atender os menos favorecidos, entregar então marmitas, roupas, cobertores, dar uma palavra de amor. Então nós estamos pensando no outro, né? Então naquela semana nós levantamos, né, a arrecadação dos alimentos, né, cozinhamos, nos preparamos para o quê? Para pensar no outro. Deixamos de estar muitas vezes num lugar que seria confortavelmente para nós, para atendermos e amar o próximo. Isso é um exemplo, tá bom? De servir. Aqui diz assim: Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo. Filipenses 2:7. E um dos maiores exemplos que nós seguimos, e a maioria das religiões seguem, são exemplo de Jesus. Né? Jesus foi uma pessoa abnegada, ele deixou a sua glória, né? Jesus era Deus, Jesus é Deus. Deixou a sua glória, o seu trono, e veio como servo para servir a mim e a você. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefícios de alguém? Quando foi isso? Uma pergunta bem importante. Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Aleluia! Uau! Isso é muito importante. Esses dias, né, nesse período que nós vivemos, nós pensamos tanto em eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar para isso, eu. Nós colocamos muito eu na frente de tantas outras coisas, e nós precisamos compreender o quê? Que quando nós pensamos só em eu, só no eu, né, nós não temos mais olho para ninguém. Às vezes está passando do lado ali, continuando esse exemplo de missões urbanas mesmo. Quantas vezes você passa diante de um farol, passa de uma pessoa que está ali precisando de alguma coisa, mas está tão cheio de si mesmo, tão preocupado com as suas próprias coisas, que aquelas pessoas passam despercebidas. Ou tem alguém muitas vezes falando com você e você, oi, tipo, nem prestou atenção naquilo. Também ouvir é uma forma de servir. Somente quando nós esquecemos isso. Alguns cristãos tentam usar o serviço como instrumento de barganha com Deus. Vou fazer isso por você, Deus, se você fizer isso por mim. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Então, o que nós precisamos compreender? Que quando nós estamos a serviço de Deus, nós não podemos barganhar com Deus. Eu vou fazer isso para poder receber aquilo. Não, nós fazemos porque nós queremos servir ao Senhor por gratidão. Existe até um louvor e isso traz uma maturidade, uma verdade para nós. Se Deus ele fizer, ele é Deus. Se Deus ele não fizer, ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Deus não precisaria fazer mais nada, nem para mim e nem para você. Porque tudo que ele poderia ter feito, ele já fez. Né? Que foi entregar o seu filho para que morresse na cruz por mim e por você. Então, quando ele faz mais alguma coisa para nós, é pela misericórdia e pelo amor dele. Não porque ele tem obrigação ou responsabilidade para isso. Eu já vi vários sermãos dizendo o seguinte: você precisa pressionar ao Senhor, provocar o Senhor de uma forma assim, olha, eu fiz, agora o Senhor faz. Não, meu querido. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara.
dentre as pessoas, dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Imagina, de tantas pessoas que Paulo conheceu, ele pôde apenas identificar uma única pessoa, que foi Timóteo. Que está lá em Filipenses 2, 20 ao 21. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema da nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária. Então eu recomendo que você leia o livro de Timóteo 1 e 2, ok? Para que você possa entender um pouquinho mais sobre. A abnegação é a essência do serviço. Olha que lindo isso. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira que agimos quando somos tratados como servo por outras pessoas. Como você age realmente, como você reage quando alguém não o leva em consideração, lhe dá ordem o tempo todo ou trata você de modo inferior, né? Como aí o seu caráter reage numa situação dessa? A Bíblia diz: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Mateus 5,41. Só de ouvir isso já dá até um comichão na gente, né? Já dá até um arrepio. Por quê? Porque não é fácil mesmo, né? Nós temos aí o nosso caráter mesmo, né? O nosso orgulho, muitas vezes impede de nós servirmos. Principalmente quando as pessoas abusam da nossa bondade. Segundo, ser servo, o servo pensa como administrador e não como proprietário. O servo está consciente de todas as coisas que pertencem. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade, ok? E um exemplo que o autor dá pra gente é o exemplo de José do Egito, lembra? Eu nem tinha grifado aqui, mas eu vou dar uma lida rapidinho para vocês. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa. Depois que ele foi preso, o carcereiro confiou-lhe a prisão. Por fim, Faraó pôs aos seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos. 1 Coríntios 4:1. Bom dia, Sheilinha, tudo bom, minha linda? Deus abençoe, fica conosco aí, hein? Deus espera que sejamos dignos de confiança nas suas coisas. Então Deus nos entregou um espírito um dom, um princípio de mordomia, que é o princípio de administrar as coisas. Deus entregou para você a sua vida. E como você tem administrado a sua vida, as suas coisas, a sua família, as suas finanças? Como é que você tem lidado com os recursos que Deus lhe confiou? O dinheiro. Aí daí ele narra algumas coisas, né? Daí ele diz assim: é o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. Isso é uma verdade, né? O materialismo é responsabilidade por desviar as pessoas do serviço de Deus mais do que qualquer outra coisa. Uau! O sol começou a chegar aqui, né? Já tá começando a aparecer o reflexo aí, tá? Vou fechar aqui um pouquinho a cortina para ver se melhora. Pera aí. Mais ou menos, né? Opa, vou encontrar aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho aqui para vocês. Melhorou, né? Porque esse risco aqui tá bem complicado. Porque o sol ele vem aqui de novo. Vamos lá.
Então nós entendemos que o dinheiro ele é o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. E isso é verdade. Precisamos ter uma maturidade muito grande para que Mamon não nos roube do propósito no qual Deus nos escolheu. Elas dizem, né, as pessoas, depois que atingir meu objetivo financeiro, vou servir a Deus. Aqui o autor diz, é uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas, se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado. Não, a riqueza, o dinheiro não é pecado, tá bom? Eu ouço muitas pessoas dizer que é pecado. Não. Mas, portanto, todavia, contudo, né? Deixar de usar para a glória de Deus, sim. Então, tudo que Deus coloca em nossas mãos é para que seja manifesto a glória do Senhor. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o seu ministério do que com o seu dinheiro. Você tem se preocupado mais com o quê? O que nós nos preocupamos mais? Com as nossas condições financeiras, como ganhar dinheiro ou em servir o nosso ministério? E aí você vai entender, né, se você é servo ou não. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se o servo é um servo fiel. Por isso Jesus falou sobre o dinheiro mais do que o céu e o inferno. Ele disse, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Lucas 16, 11. É importante que nós trabalhemos, é importante que nós conquistemos, né? Nós temos uma vida aqui, precisamos trabalhar mesmo. Porém, nós temos que dar mais importância ao quê? Ao nosso chamado, ao ministério, às coisas do céu, não às coisas aqui da terra. Porque hoje você tem e amanhã não, né? Porém, é aonde está o seu coração, né? Ali está o seu tesouro. No capítulo 31, nós estamos no 34. Lá no capítulo 31, né, no dia 31, nós falamos sobre isso. Ele mencionou dois tipos de pessoas: construtores de reino e construtores de riquezas. Não sei se vocês se lembram, mas se não se lembrar, é só lá no dia 31 e relembrar, na verdade, aquilo que nós conversamos. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucros. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Usam as riquezas para financiar a Igreja de Deus e a sua missão no mundo. Aleluia! E é muito interessante isso porque, usando ainda, e nós vamos usar sempre isso porque isso é a minha verdade, é aquilo que nós fazemos mesmo, o projeto social de missões urbanas, os Solidários do Amor, né? Na verdade, como que nós fazemos isso? Fazemos ajuda. Quem nos ajuda? Você, eu, as pessoas que estão dispostas, que trabalham, né, que têm uma condição financeira, que contribuem. Essa semana mesmo eu recebi a doação de 6 cestas básicas, assim, mas imagina aquela cesta básica que dava para virar 2, de um rapaz, um jovem rapaz, né? E através dessas cestas, através dessa doação, conseguimos, né, auxiliar 6 famílias que não tinham nada. Essa semana, na semana que nós ajudamos, fui atender uma família e essa pessoa falou para mim assim. Por isso que eu falo, às vezes eu falo aqui em casa para os meus filhos, para minha filhinha de 7 anos, para Valentina, e nós não podemos desperdiçar e agradecer a Deus por todas as coisas. Porque essa família, ela falou, Anderson,
obrigado pela doação da cesta, porque já fazia 2 dias que eu estava comendo apenas mandioca. Isso corta o nosso coração. Às vezes nós nessa pandemia nós temos que agradecer ao Senhor, porque não tem faltado nada na nossa mesa. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos comer, escolher, né? Porque o Senhor tem nos prosperado. E nada mais justo do que nós contribuirmos em prol de outras pessoas. Quando nós ajudamos outras pessoas, você não está sendo bobo, você não está sendo, né, trouxa, como as pessoas usam o termo. Não, você está ajudando o próximo, e ajudar o próximo é ajudar a Deus. Né? Às vezes eu ouço, mas fulano, mas tá na droga porque quer, tá desempregado, etc. Né? Eu já ouvi falar assim, mas a gente vai ajudar a família às vezes que tem 5 filhos, mas pô, a pessoa não tem condição e continua tendo um monte de filho. Meu querido e minha querida, isso não é um problema meu, não é um problema seu. A nossa responsabilidade humanitária, a nossa responsabilidade como servo de Deus é ajudar o próximo, independente de qualquer coisa. Né? Você não ajuda alguém, né, porque você acha que é... Como que eu posso dizer a palavra? Que você acha que é de bom tom, é correto. Nós ajudamos porque é o mandamento do Senhor. Amar o próximo como a nós mesmos, independente da situação dele e as escolhas desse próximo, ok? Distribuído. Terceiro, né? O servo medita sobre o propósito de Deus, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica e nem compete com os outros servos ou ministério. Está preocupado em realizar as tarefas que Deus lhe designou. Então nós entendemos que a competição não está no coração do servo. Apenas nós fazemos com excelência, fazemos com amor, porque fazemos para Deus. Se alguém vai fazer melhor ou não, isso não nos compete a julgar e nem acreditar. Nós vamos entregar aquilo que nós temos de melhor, né? Por exemplo, esse projeto da leitura do livro tem pessoas muito mais teológicas, com um conceito, mestres, doutores melhor do que eu. Mas eu estou fazendo o meu melhor, tentando contribuir para você, né, da melhor forma. Em compensação, talvez tenha outras pessoas que não tenham menos conhecimento ou até uma didática um pouco menor. Mas de qualquer forma, nós 3 estamos entregando aquilo que nós temos de melhor. Estamos servindo a você. Né? Eu recebi um feedback bem legal, porque as pessoas falaram assim, Anderson, eu já tenho até o livro, não consegui ler, mas aí eu ponho você para poder escutar e me dá clareza e me motiva a ler o capítulo fica sendo muito mais claro. E eu fico feliz por esse feedback, porque eu acredito que esse realmente seja o propósito de Deus, te incentivar, a te motivar, a leitura voltada para o reino. A competição entre os servos de Deus é absurda, por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e o nosso objetivo é fazer que Deus seja visto e não nós mesmos. E é uma guerra de ego, né, que só o sangue de Jesus tem poder. Tem coisas mais importantes a fazer. Deixe que o seu mestre tome conta disso. Uau! Então é um toque aí para mim e para você. Ou faça como Neemias, cujas respostas às críticas eram simplesmente esta: meu trabalho é muito importante para que eu interrompa agora, a fim de conversar com vocês. Neemias 6:33. A história de Neemias é uma das histórias mais lindas também, né, de serviço. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Qual foi? Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que possuía, um perfume raro. Esse gesto de generosidade foi generosidade foi rotulado como desperdício pelos seus discípulos.
Jesus, porém, a classificou como maravilhoso. Mateus 26:10. É isso tudo que importa. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício. Não importa o que os outros digam. Aleluia, né? E o serviço edifica sua identidade com Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o serviço não precisa provar o seu valor. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos maiores exemplos mais profundos de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, funções desprovidas de status. Mas Jesus sabia quem era, por isso a tarefa não ameaçou a sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. João 13, do 3 ao 4. Gente, esse exemplo do lava-pés é um dos maiores exemplos de servidão. Bom dia, Fábio. Bom dia, pastora Joelma. Deus abençoe. Bem-vindas, bem-vindos. Se você prefere ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com sua aparência, temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais necessidade de aprovação delas. Meu Deus, uau! O servo não precisa cobrir a parede com placas de troféu para confirmar seu valor. Ele não insiste em ser tratado por títulos, nem envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevante o símbolo de status e não mede o próprio valor pelo qual realiza. Paulo lembra: você pode gloriar-se de si mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. 2 Coríntios 10, 18. De quem você tem buscado a aprovação? Do homem ou de Deus? Essa é a pergunta. Se alguém teve chance na vida de gabar-se de relações pessoais, esse alguém foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele tinha as credenciais de quem convivia com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução da sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Mas quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará de autopromover-se. Uau! Gente, é muito lindo isso, né? Esse livro é um livro maravilhoso. O servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Então, o verdadeiro servo vê no seu ministério uma oportunidade. Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério. Ele serve o Senhor com alegria. Salmo 100, verso 2. E por quê? Porque ama o Senhor, reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem a ciência de que receberá uma recompensa. Porque a Bíblia diz: o Pai o recompensará quem me servir. João 12, 26. Paulo acrescenta: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem o amor que lhe demonstraram ao cooperar com os outros cristãos. Hebreus 6, 10. Gente, tudo aquilo que nós fazemos, a recompensa virá do Senhor. Então continue fazendo, mesmo que o homem não lhe reconheça, mesmo que o homem não dê nem confiança para você. Continue fazendo, porque o Senhor lhe recompensará. Imagine o que aconteceria se apenas... Gente, isso aqui é muito forte.
Imagina o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servo. Imagine todos os bens que poderiam ser feitos. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Você está disposto a ser um dos 10% das pessoas que existem no mundo que vai servir ao Senhor? Olha aqui, não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Olha o que Albert, eu nem vou pronunciar aqui o nome, que é um nome meio alemão, é bem difícil de pronunciar, declarou: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Uau! Então hoje nós precisamos não só dizer que nós somos servos, mas hoje nós precisamos aprender a ter um pensamento de serviço, um pensamento de servo, né? Realmente ajudar o próximo, sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos servir ao próximo, porque esse é o maior exemplo que Jesus fez, o que nos deu, né? A liderança pelo exemplo. E nós estamos aqui nesse mundo para ajudar o próximo. Tanto que Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a nós mesmos. Então passe a olhar para o próximo, passe a tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Numa situação, diante de um pecado, de uma situação, se coloque no lugar, use da empatia. Como você gostaria de ser tratado nessa situação? Então, da forma que você gostaria de ser tratado, trate o próximo também. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer nessa manhã, Senhor, por esse dia maravilhoso, por esse sol, Senhor, que toca o nosso corpo, Senhor. Desperta em nós, Senhor, o sentimento, Senhor, e o espírito e o dom do serviço, Senhor. Queremos cumprir o teu propósito, queremos amar, cuidar, Senhor, e honrar o próximo, Senhor. Pai, o Senhor é o nosso maior exemplo. Jesus é o maior exemplo de serviço, de servo, Senhor. Queremos aprender com o Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor, nesse mundo, Senhor, caótico, nesse mundo egoísta, Senhor. Passarmos a termos o olho para o próximo, que nós venhamos ter mais sensibilidade, Senhor, mais humildade, Senhor, e que possamos alegrar, Senhor, o seu coração.